Os motivos de discórdia dentro do meu relacionamento com a Kim chama-se diferença de sensibilidade. É uma característica do nosso temperamento. Eu vou te explicar nesse vídeo o que significa ser uma pessoa altamente sensível. Faz parte de mais ou menos 20% das pessoas. E essas pessoas altamente sensíveis têm o sistema nervoso um pouco diferente. Eu vou explicar nesse vídeo o que é isso, quais são as principais características e como a gente pode meio que equilibrar isso de uma maneira muito resumida para vocês. Então, alta sensibilidade significa como o nosso sistema nervoso lê o mundo. As pessoas altamente sensíveis, que correspondem a mais ou menos 15 a 20% da população mundial, são pessoas que têm um sistema nervoso um pouco mais sensível para informações. Então, são pessoas que sentem mais. Em geral, tem algum dos sentidos que é um pouco potencializado, por exemplo, como cheiros, como sabores, como gustação, né? Você tem ali, nossa, eu sinto notas aí desse café, eu sinto aquela água diferente dessa água, ou sinto o cheiro muito forte quando alguém passa o perfume, me dá enxaqueca. Então são pessoas que têm essa sensibilidade de sentido, são pessoas que processam a informação que chega no nosso organismo de uma forma mais profunda. Numa mesma tarefa, se você dá uma tarefa fácil para uma pessoa sensível, uma pessoa não sensível, a pessoa não sensível, ela usa o mínimo que ela precisa de áreas cerebrais para conectar, para responder aquela tarefa. A pessoa altamente sensível, ela usa toda a parafernália como se você desse um tiro de canhão para matar uma mosca. Isso faz com que as pessoas sensíveis se sintam mais cansadas de uma maneira mais fácil. As pessoas altamente sensíveis, essa foi uma classificação de uma psicóloga que estudou muito esse grupo de pessoas, também usam o cérebro de uma maneira diferente quando a gente está analisando uma atitude. Os neurônios em espelho são neurônios que são ativos não de você fazer algo, mas simplesmente você observar algo, você também ativa os neurônios como se você estivesse fazendo. Então você vê alguém comendo uma maçã, os neurônios em espelho ativam como se você estivesse comendo aquela maçã. E essas pessoas altamente sensíveis têm esses neurônios em espelho muito falante. Então, em qualquer situação, você fica meio que espelhando a atitude do outro. Uma conversa de uma pessoa altamente sensível, ela equivale a 20 conversas de duas pessoas não sensíveis. O nível de cansaço que essa pessoa sensível chega é como se a outra pessoa tivesse feito 20 conversas. Então, as pessoas altamente sensíveis tendem a ficar mais fadigadas em multidões, fadigadas em eventos sociais, fadigadas em lugares que tem muitas informações, como por exemplo um shopping center. As pessoas altamente sensíveis também tendem a absorver ou observar informações sutis que algumas pessoas não percebem e elas percebem. Nossa, você viu que a pessoa estava meio triste, você viu que aquela pessoa riu aquela hora e foi uma risada que não era verdadeira, que ela estava meio sem graça, que ela estava meio sem jeito. Porque essas pessoas altamente sensíveis têm essa capacidade de absorver pequenas informações do meio. E a gente pode, com essas informações, desencadear uma série de pensamentos, uma série de raciocínios, profundidade de pensamento. E para finalizar, uma característica importante dessas pessoas altamente sensíveis é a empatia. São pessoas que sempre se colocam no lugar do outro. Existem alguns tipos de empatia, diferente de só a empatia emocional, que você sente o que o outro sente, a empatia cognitiva, que é aquela que você se coloca no sapato dos outros e fala assim, como essa pessoa pensou? Como será que uma pessoa na pele dela realmente pensaria nessa situação? Então são pessoas que sempre tendem a se colocar no lugar do outro para fazer alguma análise. São pessoas que tendem a estar mais na neutralidade para analisar uma situação. Então você analisa do ponto de vista do outro, não do seu. Então essas características parecem maravilhosas quando eu estou falando aqui. Parece que isso é um conto de fadas, mas isso na prática às vezes leva a consequências. Pessoas altamente sensíveis e principalmente as pessoas extremamente sensíveis, que fazem parte de 1% das pessoas, elas tendem a ter mais ansiedade, mais estresse, mais crash emocional. São pessoas que têm as emoções mais intensas, são pessoas que têm a voz interior crítica muito falante, então são as pessoas muito críticas com autoestima, geralmente frágil. Então você recebe uma crítica, são pessoas que ficam ruminando essa crítica e a autoestima vai lá no chão. Então tudo isso são consequências de ser uma pessoa extremamente sensível ou altamente sensível. E isso deve ser equilibrado, porque uma característica é um temperamento, não é uma doença, né? É um temperamento, uma característica de quem você é, como se você falasse a sua altura é de 1,75, 1,70, o outro tem mais tendência a ser cheinho no braço, você tem tendência a ter sensibilidade no seu sistema nervoso. E isso vale ser conhecido para você conseguir equilibrar a parte ruim, né, a parte
das consequências, afinal a gente vive num mundo com muitas informações, e tentar utilizar a parte boa, ter, né, muita criatividade, você ter essa percepção para, por exemplo, cuidar da experiência do seu cliente, você ter essa percepção para se colocar em inovações do futuro. Então existem muitas qualidades e muitas dificuldades de pessoas altamente sensíveis. Não é nem pior e nem melhor ser altamente sensível. Eu finalizo esse vídeo contando que tem ainda uma possibilidade da minha esposa ser altamente sensível, só que ter na infância dela bloqueada essa sensibilidade por algumas questões estressantes na infância. E aí ela desenvolveu uma outra característica que em outro vídeo eu posso falar para vocês aqui com mais peculiaridades. Agora, é muito interessante que quando você está num relacionamento de duas pessoas sensíveis, existem algumas peculiaridades para vocês estarem equilibrados. Quando você está num relacionamento onde uma pessoa é sensível e outra não, tem mais peculiaridades ainda, porque essa sensibilidade muitas vezes é vista como drama, como, você leva tudo pro teu pessoal achando que tudo é contra você. Você, dentro do relacionamento de duas pessoas, uma sensível e outra não, tem a autoestima da pessoa altamente sensível mais abalada, então essa pessoa está mais vulnerável a possíveis manipulações com a autoestima. Então, se você pega uma pessoa mais narcisista, ou se você está com uma outra pessoa não sensível, que usa dessa sensibilidade como uma forma de troca, né, de ficar alimentando a baixa autoestima, a pessoa depende dela, baixa autoestima, a pessoa depende dela, isso pode criar um ciclo aí de manipulação. Então são pessoas mais vulneráveis dentro de um relacionamento, e tudo isso é necessário você conhecer, não só para ter um relacionamento equilibrado, mas para aproveitar a sua alta sensibilidade e conseguir usar ela de uma maneira muito bacana, e você, né, ter uma paz mental, você conseguir usar ela para você ou escrever coisas bacanas, ou você desenvolver o seu trabalho numa minuciosidade, num preciosismo, mas sem se cobrar, sem a sua voz interior falar mais alto, sem você ter autocrítica muito acelerada e muito falante. Eu vou fazer uma imersão para essas pessoas altamente sensíveis nos dias 9 e 10 de novembro, e onde eu vou falar justamente como a gente pode equilibrar tudo isso, como ter um relacionamento mais equilibrado entre essas pessoas, e quais são os tipos de relacionamento e quais são os pontos que a gente tem que olhar, como educar uma criança altamente sensível, como a gente perceber se o nosso filho é altamente sensível ou não, uma vez que isso é uma condição genética e ambiental. Você pode ter uma sensibilidade muito exagerada porque os genes são favoráveis e o ambiente não foi favorável, e você tem uma sensibilidade muito exacerbada. Ou você tem uma pessoa que geneticamente é altamente sensível, mas o ambiente equilibrou essa pessoa. Então, é uma questão genética, né? A gente não está falando aqui de uma característica de personalidade, de um esoterismo, não. Isso é uma questão comprovadamente, existem alguns genes envolvidos nessa sensibilidade, alguns genes de dopamina, alguns genes de serotonina e alguns genes de ocitocina. Então existem muitos genes envolvidos, não é um gene só, e alguns genes que também a gente vai falar na nossa imersão, que são genes que devem ser conhecidos, que eles trazem essa consequência aí de um temperamento com mais sensibilidade. Então, se você se identificou com essas características, venha com a gente aí nesse caminho do autoconhecimento, que é muito bacana você conhecer isso, para você se equilibrar e ter uma vida um pouco mais na paz, aproveitando o melhor aí das suas características do seu temperamento. Espero você no nosso próximo vídeo.